Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. No centro de Moscou, onde as fachadas de vidro das modernas torres comerciais se misturavam com as fachadas cinzentas e desgastadas dos edifícios soviéticos, ficava o restaurante Volchitsa, um lugar à parte, um refúgio de elegância aninhado no coração de uma cidade de contrastes marcantes. A fachada, sóbria mas imponente, já anunciava a atmosfera silenciosa que reinava no interior. Desde o momento em que se entrava, uma mistura de madeira polida, cedro e vodka gelada envolvia os visitantes. O piso de parquet polido refletia a luz dourada de lustres antigos, enquanto as toalhas de mesa de linho branco imaculado criavam um cenário perfeito para clientes exigentes. As pessoas não vinham ali apenas para comer, elas vinham para serem vistas, para mostrar que pertenciam a uma elite discreta, porém poderosa. O restaurante era um teatro onde cada gesto, cada olhar, cada sorriso era meticulosamente calculado. Vozes sussurravam acordos comerciais, alianças e segredos, enquanto garçons impecavelmente vestidos deslizavam entre as mesas com uma graça quase irreal. Nos bastidores deste cenário luxuoso, entre o barulho de panelas e frigideiras, os respingos de água escapando das pias e o aroma picante de pelmene recém-preparado, estava Anastácia Ivanovna, 45 anos, corpo ereto, andar confiante. Trazia no rosto um sorriso educado e discreto, marcado pelos anos, a arma de quem sabe manter a cabeça erguida num mundo onde são apenas sombras. Anastasia conhecia aquele restaurante como se fosse uma casa, cada canto, cada cliente regular, cada capricho culinário. Ela começara como simples assistente, depois garçonete e, hoje, apesar dos anos de experiência, permanecia invisível aos poderosos. Sua pele pálida, mãos ásperas e, às vezes, olhar cansado testemunhavam uma vida de sacrifício. No entanto, ela servia com dignidade, um profissionalismo que impunha respeito até mesmo nas sombras. Seu maior orgulho era sua filha Helena, uma menina de 10 anos tímida e reservada, mas dotada de uma graça natural e profunda sensibilidade. Todas as tardes, depois da escola, Helena ia a um modesto conservatório no bairro, longe do esplendor do centro da cidade. Lá, com um arco velho e desgastado e um violino que já vira dias melhores, aprendeu a tocar. A música era para ela uma janela para um mundo mais amplo, um sopro de esperança em um cotidiano muitas vezes austero. Naquela noite, o restaurante Volchitsa estava lotado. As mesas brilhavam à luz, as conversas se misturavam e o tilintar de copos pontuava a noite. Entre os convidados, uma figura imponente dominava o espaço: Nikolai Romanov. Nikolai, aos 50 anos, era um titã da indústria russa. Seu queixo quadrado, olhar penetrante e cabelos grisalhos lhe davam o ar de um patriarca formidável. Seu terno perfeitamente cortado parecia uma segunda pele, e sua voz grave impunha silêncio sempre que falava. Todos na sala sabiam que suas palavras carregavam o peso do poder. Mas ele também era um homem conhecido por sua arrogância, seu desprezo por aqueles que considerava inferiores a ele. Ele gostava de enfatizar seu lugar na hierarquia social, muitas vezes com piadas mordazes que deixavam pouco espaço para discordâncias. Os garçons, os funcionários, as pessoas comuns, todos sabiam que eram meros figurantes no palco de sua grandeza. Enquanto Nikolai examinava a sala, seu olhar pousou em uma pequena figura sentada em um canto, quase esquecida pelos convidados. Uma garotinha, segurando cuidadosamente um violino no colo. O contraste era impressionante. Ali, em meio ao luxo e ao ouro cintilante, aquela criança parecia uma presença frágil, quase estranha. Um sorriso zombeteiro curvou os lábios de Nikolai. Então, músicozinho, disse ele em voz alta, o suficiente para que ouvíssemos claramente. Mostre-nos o que você sabe fazer. Talvez você tenha um pouco de talento, afinal. O silêncio se fez abruptamente. Todos os olhares se voltaram para a garota, surpresos. Helena sentiu as bochechas corarem, as mãos tremerem levemente. Mas ela se levantou, lentamente, com a gentil determinação de quem sabe que este momento é mais do que um simples convite. Ela pegou seu violino, ajustou o arco e caminhou em direção ao centro da sala. Quando o primeiro arco tocou as cordas, uma vibração suave, porém poderosa, preencheu o ambiente. Não era apenas uma melodia infantil, desajeitada ou distraída. Não. Era como se um sopro antigo, carregado de memórias e uma dor indizível, tomasse forma no ar.
A música de Helena contava uma história silenciosa, uma canção profunda de esperança, de dor, de luta invisível, como aquela que sua mãe travava todos os dias nos bastidores daquele restaurante. As notas se elevavam, puras, às vezes trêmulas, mas sempre cheias de vida. O violino parecia chorar, rir, rebelar-se, sussurrar promessas de dias melhores. Cada corda esticada vibrava com a verdade, cada suspiro musical revelava um mundo que as palavras não conseguiam conter. Na sala, o tempo pareceu parar. As conversas cessaram gradualmente, os talheres cessaram o tilintar. Todos os olhares se voltaram para a pequena figura no centro da sala, de costas eretas, olhos fechados, perdida em uma comunhão íntima com seu instrumento. Nikolai Romanov, inicialmente congelado em sua arrogância habitual, sentiu um nó estranho se formar na garganta. Seu sorriso zombeteiro, geralmente a armadura de sua arrogância, desapareceu lenta e quase imperceptivelmente. Suas feições duras relaxaram. Ele se endireitou, aguçando os ouvidos com atenção renovada, incapaz de desviar o olhar da criança que acabará de humilhar, como se de repente percebesse as profundezas de um mundo que sempre se recusará a ver. O próprio ar parecia carregado de uma emoção invisível e palpável. Havia mais do que música ali, havia um grito silencioso de dignidade, uma declaração sem palavras. Quando a última nota se extinguiu, a sala permaneceu congelada em um silêncio quase religioso. Nenhum aplauso irrompeu, como se aquele momento não pudesse ser interrompido por nenhum ruído humano tão banal. Todos, de uma forma ou de outra, ficaram tocados, abalados, confrontados com uma verdade que não podiam negar. Nikolai permaneceu em silêncio, com os olhos fixos no violino de Helena, delicadamente encostado em sua bochecha. Foi tomado por um choque interior que não conseguia nomear, uma mistura de admiração e vergonha. Mais tarde, no pequeno quarto que dividia com a mãe no coração de um bairro operário de Moscou, Helena colocou delicadamente o violino sobre a cama. A luz fraca do abajur revelava as paredes desgastadas, os livros espalhados e os poucos desenhos infantis pendurados na parede. Ela olhou para a mãe, ainda com angústia na voz. Mãe, por que ele ficou quieto? Por que ele não disse nada depois que eu toquei? Anastasia tomou ternamente em seus braços, segurando-a perto como se quisesse transmitir-lhe toda a força que ela carregava dentro de si. Porque ele entendeu algo que você e eu sempre soubemos, murmurou ela suavemente. Música, música de verdade, não é tocada para ser aplaudida ou ridicularizada. Ela vem do coração, de um lugar profundo que só almas sensíveis conseguem ouvir. Ele nunca aprendeu a ouvir. Helena aconchegou-se mais à mãe, sentindo um novo calor enchê-la. Pela primeira vez, ela entendeu que sua música não era apenas um hobby, nem um sonho inatingível. Era um poder, uma linguagem capaz de tocar corações, quebrando os muros da indiferença e da malícia. Naquele momento simples, entre aquele quarto modesto e aquele abraço silencioso, a menina sentiu uma certeza inabalável surgir dentro dela. Sua música poderia mudar as coisas, começando pela maneira como os outros a olhavam. Nos dias que se seguiram àquela noite inesquecível, Nikolai Romanov não conseguia tirar da cabeça a melodia que Helena tocará. Cada nota parecia ainda ressoar nos reconditos mais sombrios de seu coração, despertando algo que ele havia enterrado por muito tempo sob as espessas camadas de cinismo, desprezo e aspereza. Não era simplesmente uma bela música, mas uma mensagem silenciosa que perfurara a casca que ele havia construído ao longo dos anos. Seus pensamentos tornaram-se obsessivos. Quem era aquela garotinha cuja música tivera o poder de tocá-lo, a ponto de silenciar sua arrogância? Porque aquela voz de inocência e sinceridade o abalou mais do que todas as declarações de seus colegas ou os triunfos industriais que ele vivenciara. Nikolai então iniciou uma busca interior que ele próprio não compreendia completamente. Procurou rever Helena, não mais para zombar ou julgar, mas para compreender. Retornou a Volchitsa, desta vez com uma curiosidade renovada, uma humildade que surpreendeu a todos que o conheciam. Ele permaneceu em um canto, em silêncio, ouvindo mais do que falando. Observou Anastasia servir os clientes com aquele sorriso discreto, mas orgulhoso, e observou Helena chegar, discreta, violino na mão. Ouviu-a tocar novamente, fascinado pela paixão e profundidade que ela colocava em cada nota. Aos poucos, o olhar duro dela se suavizou, e sua mente se abriu para a possibilidade de que havia mais neste mundo do que poder, dinheiro e dominação. Nikolai começou a mudar.
Suas visitas ao restaurante tornaram-se regulares, não para impor sua presença, mas para aprender a ouvir, a confrontar sua própria humanidade. Ele se interessou por música, pela história de Helena, pela vida simples, porém digna, daquela família que ele inicialmente desprezara. Um ano depois, a Volchitsa organizou uma noite de gala especial, reunindo a elite de Moscou. A noite pretendia celebrar os sucessos industriais de Nikolai Romanov, mas também marcar uma nova era, uma transformação pessoal que surpreendeu a todos que o conheceram. Quando ele falou para a brilhante assembleia, o silêncio se instalou instantaneamente. Nikolai, com o rosto sério, mas iluminado por uma nova sinceridade, olhou para frente, depois para onde Helena, em um vestido simples, mas elegante, aguardava sua vez. Há um ano, disse-ele lentamente, vi uma menina tocando violino aqui no Volchitsa. Uma menina que eu inicialmente desprezava, como se despreza o que não se compreende. Naquela noite, aquela menina me mostrou uma força muito maior do que qualquer outra que eu já conheci. A força da sinceridade, da dignidade e da paixão. O nome daquela menina é Helena Ivanovna. Ela não é apenas a filha de uma garçonete. Ela é um símbolo do que todos nós podemos nos tornar, se aprendermos a ouvir de verdade. Um murmúrio percorreu a sala. Helena, comovida, levantou-se silenciosamente. O violino em suas mãos parecia quase brilhar sob as luzes da ampla sala de estar. Ela deu um passo à frente e, com a mesma graça e intensidade da primeira vez, tocou uma melodia cheia de promessas, sonhos e resiliência. Ao primeiro acorde, Nikolai foi o primeiro a se levantar, com os olhos brilhando de emoção e as lágrimas brotando nas pálpebras. Seus aplausos foram os mais altos, os mais sinceros. Esse gesto, tão simples, mas tão cheio de significado, selou uma promessa silenciosa. A de um homem que aprenderá a ouvir, a respeitar e a reconhecer o valor de cada voz, por mais discreta que fosse.